Olá pessoal, que a graça de Cristo esteja com vocês. Em mais esse vídeo, nessa série sobre a história da igreja, você vai conhecer comigo sobre o Iluminismo, que é o movimento político, filosófico, que é o berço das ideias humanistas, ateístas, do racionalismo, e principalmente anti-religião, e entre elas, aí, em especial, a religião cristã, porque ela surgiu dentro da Europa, onde o seio era o seio do protestantismo ocidental. Então você vai conhecer um pouco desse movimento filosófico e político chamado Iluminismo e as suas ideias humanistas, ateístas e anti-religião. Então deixa o like no vídeo, deixa a inscrição no canal se você não for inscrito, compartilha esse vídeo para alcançar mais pessoas e bora para mais esse vídeo. O Iluminismo. O Iluminismo foi um movimento intelectual que surgiu na Europa no século XVIII. E defendia a valorização da razão como forma de garantir o progresso da humanidade. Questionava os valores e as autoridades de sua época, como a fé e o absolutismo, tinha a ver com o reinado, os reis. Também era contrário ao mercantilismo e defendia novos modelos econômicos. Entre os principais pensadores iluministas estavam Locke, Rousseau e Voltaire. As obras desses e outros pensadores iluministas apontavam a limitação do poder real, da igualdade e da liberdade dos homens, entre outros valores. Os ideais iluministas inspiraram transformações na Europa, América, incluindo o Brasil. Isso aqui também foi a origem, foi o laboratório do que depois veio a acontecer, desencadeou a Revolução Francesa, E a gente sabe muito bem como foi aquele reino, o chamado Reino do Terror, que foi a Revolução Francesa, depois da queda do reinado que eles tiraram. O Iluminismo foi um movimento intelectual que surgiu na Europa a partir do século XVIII, sendo responsável por uma grande transformação na cultura europeia. Conhecido também como Ilustração, o Iluminismo fez com que o século XVIII ficasse conhecido como o século das luzes, porque eles diziam que era um contraponto entre a época das trevas, das ideias, que estavam em trevas. Tamanha a influência desses ideais sobre a Europa durante esse período. O Iluminismo propôs mudanças profundas em diversas áreas, como a política, economia, sociedade, cultura, religião, entre outros campos. Importante mencionar que, antes do século XVIII, existia um movimento intelectual que contou com nomes como Francis Bacon e René Descartes, e foi entendido por alguns como parte do Iluminismo. Outros historiadores, no entanto, não o incluem como pensadores iluministas. Os iluministas afirmavam que eles iluminariam a mente das pessoas do seu século. Isso fez com que o movimento ganhasse esse nome que se associa diretamente com a palavra luz. As ideias iluministas propagavam uma grande valorização da razão humana, que é o racionalismo, e que ela deveria ter mais importância que a fé, ou seja, aquela raiva do transcendente, do metafísico, daquilo que foge do campo do racionalismo radical, além de ser o guia da humanidade na direção do progresso. Eles rejeitavam as tradições e crenças que não tinham fundamento científico e procuravam usar da razão para explicar os fenômenos da natureza. Mas nem a própria ciência, os próprios métodos científicos conseguem explicar tudo do universo, Mas eles já queriam colocar apenas os métodos científicos que responder como que eles fossem responder tudo, Sendo que eles não respondem tudo. Também questionavam o controle da igreja sobre a sociedade, em que viviam e criticavam a intolerância religiosa. Na época deles tinha até a sua certa razão, por causa da influência do catolicismo romano, que na época era muito forte, mais do que nos nossos dias, mas isso descambou num ódio muito raivoso contra qualquer tipo de manifestação de fé. A crença dos iluministas no progresso humano fez com que eles fossem enxergados como otimistas, porque acreditavam que o racionalismo e o desenvolvimento científico permitiriam um desenvolvimento pleno da humanidade e de uma sociedade justa, dentro dos parâmetros da justiça deles. Além disso, os iluministas criticavam o absolutismo, questionavam os princípios econômicos de sua época, afirmavam que todos os homens deveriam ser considerados iguais e, portanto, colocavam-se contra os privilégios de sua sociedade. Defendiam a separação entre o Estado e a Igreja e incentivavam a propagação do conhecimento humano. Só que aí eles já chegaram tarde, porque a defesa da separação entre Estado e Igreja já veio da Reforma Protestante. Entre outras ideias, inclusive, o conceito de democracia teve o nascedouro na Reforma Protestante também.
Exemplos de pensadores iluministas. Entre os grandes pensadores iluministas destacaram-se Rousseau, Voltaire, Montesquieu e Adam Smith. Principais ideias do iluminismo. Questionamentos do iluminismo ao absolutismo. O iluminismo foi um movimento intelectual abertamente crítico ao absolutismo, a forma de governo predominante na Europa no século XVIII. Nesse sistema, o poder se concentrava nas mãos do monarca, que governava com mão de ferro. A sociedade absolutista também era desigual, formada por classes sociais estamentais e por privilégios para algumas classes. Engraçado, né, pessoal, que isso aqui não é muito diferente do que a gente vê nos nossos dias, não, né? Hoje a gente tem uma falsa ideia de democracia que, na verdade, na realidade a gente não vê isso, não percebe claramente. O iluminismo foi principalmente influente na França, exatamente o país que tinha os mais conhecidos monarcas absolutistas. Os reis franceses governavam seu reino com poderes ilimitados e não havia espaço para questionamento de suas decisões. Isso aqui é um questionamento justo deles, né? Porque realmente naquela época tinha muita selvageria por parte dos governantes e muita injustiça. Não que no nosso dias não tenha, né? Os iluministas foram de encontro com essa característica da sociedade francesa e defenderam formas de limitar o poder real. Eles propuseram que essa limitação ocorresse por meio de um congresso, que seria eleito pelo povo e o responsável por elaborar uma constituição, um documento que serviria como a base de uma nação, trazendo os direitos e deveres de todos dentro do Estado. Os iluministas também questionavam a ausência de liberdade dentro de sua sociedade, pois, como mencionado, não havia espaço para a contestação das vontades do monarca. Assim, eles eram defensores da liberdade de expressão e do direito dos cidadãos de fazerem críticas às autoridades quando lhes fosse apropriado. Essa parte aqui eu deixo para vocês pensarem, né? Esses nossos dias não tem coisa parecida. Defendiam o direito de liberdade de reunião para poderem debater suas ideias sem o temor de sofrer represálias. E defendiam a liberdade religiosa, porque não concordavam com as perseguições que aconteciam por conta das diferenças entre as religiões. Essas ideias tiveram forte apoio da burguesia, o grupo que identificou que eles poderiam ser benéficos na sua ascensão social e econômica. Propostas do iluminismo para a economia. Os iluministas também propunham mudanças para a economia e eram críticos das práticas do mercantilismo e da constante interferência do Estado sobre a economia. Essas críticas eram de interesse da burguesia envolvida com o comércio, que gostaria de se ver livre das regulações impostas pelo Estado. Os iluministas defendiam que em economia o Estado não deveria interferir e que o mercado deveria regular a si mesmo. Segundo eles, as interferências estatais somente atrapalhavam a livre iniciativa e impediam o desenvolvimento do comércio e o enriquecimento das pessoas. Eles incentivavam a livre iniciativa e defendiam o livre comércio e a livre concorrência. Que isso aqui são princípios bons e isso aqui tem muito a ver com a escola de liberalismo econômico lá da Inglaterra. Essas ideias ficaram conhecidas como liberalismo econômico e o seu principal formulador foi o economista Adam Smith, que foi um grande formulador. Houve também espaço para que outras propostas fossem formuladas para a economia. O economista francês François Quesnay, por exemplo, defendeu a ideia de que a agricultura seria a grande geradora de riquezas para uma nação. Repercussões do iluminismo. Os ideais iluministas repercutiram bastante na Europa e se espalharam por outros locais, chegando à América, por exemplo. Grandes transformações aconteceram por meio deles e grandes acontecimentos se inspiraram neles. Nosso mundo contemporâneo foi construído com base nas ideias iluministas. A Revolução Francesa foi um dos acontecimentos que sofreram forte influência dos ideais iluministas, que é o que eu falei há um momento atrás no vídeo, que deu origem ao Reino do Terror. Você pode ver depois a história sobre o reino, o regime que se instalou lá depois que a Revolução Francesa entrou em vigor lá na França. As propostas para a economia formuladas por Adam Smith, por exemplo, contribuíram para a formação do capitalismo, sendo que o liberalismo econômico foi muito influente na economia mundial até a Grande Depressão, nos Estados Unidos. As propostas dos iluministas para a religião, por exemplo, foram importantes para a popularização da ideia de Estado laico, isto é, que não interfere nos assuntos religiosos e garante liberdade religiosa para a sua população. Na política, os iluministas contribuíram para implodir o absolutismo.
levando ao surgimento de novas formas de governo em que havia uma limitação do poder do governante. Muitas nações europeias adotaram monarquias constitucionais como alternativa. Nesse modelo, o poder do monarca é limitado por uma constituição. Além disso, acontecimentos marcantes foram influenciados diretamente por esses ideais. Entre eles destacaram-se Revolução Americana, Revolução Francesa, Revolução Haitiana, independência dos países da América Espanhola. O Iluminismo no Brasil. No Brasil, o Iluminismo se deu por meio de questionamento do pacto colonial estabelecido pelos portugueses. O movimento penetrou no país, principalmente por meio das elites econômicas brasileiras que enviavam seus filhos para estudarem em locais como a Universidade de Coimbra. Lá eles entraram em contato com os ideais iluministas e os trouxeram para o Brasil. As ideias iluministas aqui fizeram com que seus adeptos defendessem o fim do colonialismo, visando a equiparação dos status de Portugal e Brasil. Mas muitos começaram a defender o separatismo, com a formação de uma república que reproduzisse os valores iluministas no país. O iluminismo brasileiro ainda fomentou uma série de revoltas contra o domínio colonial, das quais se destacaram a Inconfidência Mineira e a Conjuração Baiana. E aqui, pessoal, está a fonte das informações desse vídeo. Você pode conferir aqui, pode ler outros artigos, outros escritos em sites, livros e biografias e obras nesse sentido sobre o iluminismo. Fique à vontade. Meu intuito é sempre fazer você estudar por conta própria. E o intuito de eu fazer um vídeo sobre o iluminismo é para mostrar para você o quanto isso afetou a cristandade como um todo. Como a partir do século XVIII, o iluminismo foi um forte aguilhão, uma forte espada que combatia contra as ideias, contra os princípios e as tradições do cristianismo. Então é isso, pessoal. Isso aqui é para você ter a noção de como essas ideias afetaram o meio da cristandade, do cristianismo em geral. Tanto das suas doutrinas, seus dogmas, a Bíblia, como seguir a Bíblia, como acreditar, a questão do transcendente, a questão da fé, como isso foi atacado através das ideias iluministas. Teve suas contribuições no campo econômico? Teve. Teve essas contribuições no campo social e político? Teve. Mas no campo religioso, ela afetou muito e ela hoje é uma das armas que os ateus, que os humanistas e os racionalistas e aqueles que têm ódio da fé cristã usam para atacar o cristianismo, através desses princípios e esses ideais iluministas. Espero que você tenha gostado do vídeo. Deixe o like no vídeo, deixe inscrição no canal se você não for inscrito, compartilhe esse vídeo para alcançar mais pessoas, deixe o teu comentário também no vídeo para eu saber o que você está achando dessa série, desse vídeo, e não se esqueça, somos um em Cristo e fica com Deus.